Exclusivo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação pedindo a devolução de quase 800 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a investigação, o dinheiro foi desviado em contratos fraudados do Detran do Rio com empresas de Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, um dos foragidos da Lava Jato. A reportagem é de Marcelo Gomes e Ricardo Abreu. O Ministério Público apurou fraudes em 7 licitações na contratação de empresas por parte do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Além de Arthur Soares, outras 19 pessoas são citadas na ação civil pública, entre elas 5 ex-presidentes do Detran. O Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio descobriu que a partir de 2003, quando o Detran começou a terceirizar serviços, o processo de contratação das empresas era feito com cartas marcadas. A soma dos contratos no período de 2003 a 2010 chegou a quase 800 milhões de reais nos valores da época. O dono dessas empresas vencedoras é Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur e foragido da Justiça em um desdobramento da Operação Lava Jato. A gente conseguiu identificar a existência de 3 grandes grupos econômicos. Um deles é o Grupo Facility, do Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, e mais outros 2 grupos, identificados como Grupo Hope e Grupo Angels, que davam apoio para que as empresas do Grupo Facility fossem vencedoras desses contratos, desses processos de licitação. A gente conseguiu verificar também que as empresas integrantes desses 3 grupos econômicos, elas se revezavam e elas formatavam os preços para poder apoiar o menor preço que seria oferecido pela empresa vencedora, que é uma empresa do Grupo Facility. No documento, o Ministério Público explicou como funcionavam as fraudes. Era com um ajuste prévio de preços entre grupos ligados a Arthur Soares para garantir a contratação de uma das empresas do Grupo Facility, que também pertencia a Rei Arthur. Segundo a ação, os processos de licitação fraudados abrangiam diferentes serviços, como limpeza, processamento de dados, vigilância armada, logística e infraestrutura. A participação dos presidentes do Detran consiste exatamente em conseguir observar todo esse cenário e aderir a essa conduta, Então, eles permitiram que esse tipo de fraude se perpetuasse ao longo dos anos e ao longo de todos esses contratos. Essa formatação, ela se repetia, conforme eu já mencionei anteriormente, não só nos editais, na contratação inicial, mas também quando o Detran fazia uma nova cotação de preço para poder firmar os termos aditivos, prorrogando esses contratos iniciais. O presidente do Detran, em 2003, primeiro ano com irregularidades apuradas, era Hugo Leal, que hoje é deputado federal. Outro réu na ação do Ministério Público é Fernando Avelino, atual secretário executivo do Ministério do Esporte. As empresas de Rei Arthur foram as principais fornecedoras do governo do estado do Rio na gestão de Sérgio Cabral. O empresário teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Marcelo Bretas em setembro do ano passado, na Operação Unfair Play, que investiga a compra de votos para eleger o Rio de Janeiro como cidade sede da Olimpíada de 2016. Ele está foragido nos Estados Unidos e, segundo os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, mora numa mansão em Miami, no estado da Flórida. O Ministério Público Federal já pediu a inclusão de Rei Arthur na lista de foragidos da Interpol, a Polícia Internacional, mas até agora as autoridades americanas não prenderam o empresário. Na ação, os promotores pedem, entre outras penalidades, a devolução aos cofres públicos do prejuízo causado com as licitações fraudadas. Em nota, o deputado Hugo Leal disse que jamais compactuou com qualquer esquema fraudulento e desconhece os fatos citados na reportagem. Procurado, o Detran disse que, como informou a reportagem, eles não são citados na ação. A defesa de Fernando Avelino informou que ele desconhece qualquer ação nesse sentido que envolva seu nome. Além disso, Fernando Avelino esclarece que entrou no Detran em dezembro de 2008 e saiu em janeiro de 2015. Ele disse que, quando assumiu a função, as licitações citadas já tinham sido realizadas. E nós não conseguimos contato com a defesa de Arthur Soares.